Caros irmãos, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19. Naquele tempo, como Jesus se aproximassem de Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela e disse: se tu tivesses podido reconhecer tu também neste dia que era o teu, aquilo que trazia a paz, mas isso está escondido aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e comprimirão de toda parte. Lançar-te-ão por terra, a ti e aos teus filhos, que se encontrem em seus muros. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não soubeste reconhecer o tempo em que eras visitada. Quando ele entrou no templo, pôs-se a expulsar os vendedores e compradores, dizendo: está escrito, minha casa é uma casa de oração. Ora, vós fizestes dela um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Podem sentar-se. Estamos hoje no 9º domingo, depois de Pentecostes, e 1º domingo do mês de agosto. Amanhã, dia 8 de agosto, é a festa de São João Maria Vianney, chamado Cura das, festa de terceira classe, com memória dos santos Ciríaco e companheiros mártires. Dia 9 de agosto é a vigília de São Lourenço Mártir, vigília de terceira classe, com memória de São Romano Mártir. Na quarta-feira, dia 10, então, será a festa de São Lourenço, diácono e mártir, festa de segunda classe. A quinta-feira será dia ferial, se fazendo, no entanto, a memória dos santos Tibúrcio e Susana, mártires. Na sexta-feira, dia 12 de agosto, é a festa de Santa Clara de Assis, virgem, da Ordem de São Francisco, festa de terceira classe. Dia 13 é a comemoração da Santíssima Virgem no sábado, com memória dos santos Hipólito e Cassiano, mártires. O próximo domingo será o 10º domingo depois de Pentecostes. Lembrando que, em continuação do que foi da resolução tomada na semana passada, então, nós faremos a exposição do Santíssimo logo depois da Santa Missa e se rezará um terço diante do Santíssimo, seguido da bênção do Santíssimo Sacramento. A intenção principal é pelo Brasil, mas é claro também será incluída pelo pleno restabelecimento da saúde de Padre Jair, que, como devem saber, teve um problema de uma certa gravidade de natureza cardíaca, porém os exames não deram, pelo menos os que se fizeram até agora, não deram nada de grave. Nós esperamos que ele receberá alta e voltará hoje ou amanhã. Então, incluímos também, especialmente nessa oração, vamos incluir também a saúde de Padre Jair. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, um evangelho em que se encontram três lições das mais importantes. A primeira é essa: Nosso Senhor, ele chora sobre Jerusalém. Aqui faltavam poucos dias para a sua paixão. E ele chega a Jerusalém e chora diante de Jerusalém. Nosso Senhor, em nenhuma parte do Evangelho se fala que Nosso Senhor tenha rido. Nosso Senhor, claro, deve ter sorrido e rido, mas o Evangelho não nos traz isso. Ele não transmite isso para nós, um riso de Nosso Senhor, mas transmite algumas vezes em que ele chorou. Então, se sabe que ele chorou no berço, que ele chorou com a morte de Lázaro, e chorou sobre a cruz e sobre Jerusalém. Então, Jerusalém tem uma importância muito particular, esse choro de Nosso Senhor, porque é a ternura do Sagrado Coração que chora sobre Jerusalém. Ele está para sofrer
os efeitos de uma grande infidelidade, é claro. Está para sofrer esses efeitos, porque ele sabe que seu povo lhe será infiel. Ele está bem ciente disso, e ele chora por causa disso. Mas também há a terrível punição, segunda lição que nos é apresentada nesse Evangelho, a terrível punição que é anunciada. Anunciada exatamente por causa dessa resistência à graça de Deus, no caso, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, no final, há o episódio, a segunda vez que ocorre, em que nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo. Então, lá aproveitando para fazer dinheiro com isso, então nosso Senhor expulsa de lá, o que mostra o zelo de nosso Senhor pela honra e glória do Pai. A glória de Deus, a honra de Deus. Mas, sem dúvida, as lições mais importantes, ou pelo menos é o que nós vamos abordar aqui, e me parece hoje importante, porque diz respeito às nossas infidelidades, né? É sem dúvida o choro de nosso Senhor, mas também a terrível punição, porque essa punição ela é uma das profecias mais bem averiguadas da história. Nosso Senhor fala aqui, não é? Descreve. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e comprimirão de toda parte. Lançar-te-ão por terra a ti e a teus filhos, que se encontram em teus muros, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então isso ocorreu exatamente 38 anos depois que nosso Senhor falou, por ocasião da invasão dos romanos, quando o imperador, o general Tito, foi lá e com a missão de vencer os judeus que tinham se revoltado e, de fato, fez isso mesmo, cercou Jerusalém com um muro, com a trincheira, deixou todo mundo isolado ali, morrendo de fome e sede, chegaram ao máximo desespero, e depois entrou na cidade com grande violência, porém queria até poupar o templo, ele não queria destruir o templo, por causa do prestígio extraordinário que esse templo de Jerusalém tinha, mesmo entre os não-judeus. Era um prestígio mundial, era uma obra-prima, era uma obra, exercia uma influência, um prestígio fora do comum. No entanto, narra Flávio Joséfo que uma flecha com fogo, vinda de um lugar desconhecido, atingiu o templo e, a partir daí, um incêndio se deflagrou que destruiu completamente o templo de Jerusalém. Então, o próprio Tito depois ele dizia que ele estava agindo sobre digamos assim, estava cumprindo decretos divinos. Ele que era um pagão, mas é como se ele sentisse que Deus estava permitindo. Ele era instrumento de Deus para aquela vingança. Nosso Deus se serviu, né, daquele homem que era um pagão, mas que naquele momento estava exercendo uma vingança divina sobre aquele povo infiel. Então, lembrar dessa profecia, porque ela é uma profecia, mas ela é também um aviso para nós. Aviso para nós, aviso de quê? Aviso de que a infidelidade tem um limite. A infidelidade dos judeus chegou ao ponto máximo, ao ponto de condenar e levar à morte o próprio Filho de Deus. Parecia a vitória de Satanás, porque eles tinham conseguido levar nosso Senhor, o Verbo encarnado, à cruz, condenando a pior das humilhações e levando-o à morte. Então parecia o triunfo dos maus e o máximo da infidelidade do homem em relação ao que Deus queria dele. E, no entanto, essa infidelidade teve um limite. O castigo veio 38 anos depois. Então, houve um limite. E até mesmo
alguns anos depois, houve ainda outro que é esquecido, que foi o novo ataque romano, já no ano 134 depois de Cristo. Porque quando houve esse ataque de Tito, o templo foi destruído, mas a cidade ainda restou alguma coisinha, alguma ruína, e algum movimento. Porém, no ano 134, o imperador era Adriano, então houve uma nova revolta, porque eles aceitaram um Messias, chamado Bar Kokhba. Eles aceitaram como Messias, foi reconhecido pelo Sinédrio dos Judeus como Messias. E era exatamente o Messias que eles queriam, porque era um Messias guerreiro. Eles não aceitaram o nosso Senhor, porque nosso Senhor não era um Messias guerreiro. Nosso Senhor dizia, meu reino não é deste mundo. Mas esse Bar Kokhba não, ele disse que não, eu vou levantar o judeu e vou derrotar os romanos. De maneira bem clara. Ele foi reconhecido como Messias. E ele partiu para a briga com os romanos, e mesmo conseguiu muitas vitórias. Os romanos demoraram 3 anos para vencê-lo. Mas quando venceram, dessa vez eles arrasaram completamente a cidade, o templo já estava destruído. Arrasaram o que restava completamente, e não só isso, mas eles disseram, bom, não tem jeito, eles vão lá e vão reconstruir de novo? Não, a gente vai fazer uma cidade pagã. E nessa cidade, judeu não pode nem entrar. Se entrar é morto. E foi a cidade chamada Hélia Capitolina, foi feita pelo imperador Adriano, ali onde era Jerusalém. E esse estado de coisas só mudou quando o cristianismo tomou conta. Que aí se destruiu essa cidade, voltou a cidade assim, então os cristãos assumiram o poder da cidade, muito tempo depois. Mas, eis aí, resumidamente, a história da infidelidade dos judeus. E a história da infidelidade dos judeus é sempre um aviso poderoso para nós. Então, eu falei, a infidelidade tem um limite. Então, como podemos aplicar isso a nós? 3 coisas devemos lembrar, para que possamos entender bem e aplicar isto para nós. Primeiro, nossos dias são contados. Nossos dias são contados. Deus faz tudo com medida, tudo contado, tudo bem feito, tudo com harmonia. Então, os nossos dias estão contados. O problema é exatamente esse, a gente não sabe, mas estão contados. Na presciência de Deus, Ele sabe que cada um de nós viverá tantos e tantos anos e tantos dias, e que num certo dia se ouvirá então, fulano de tal morreu. E não somos nós não escolhemos o dia de nascer, ninguém escolhe, põe lá na sua certidão de nascimento. Meu nascimento foi tal dia. Não. Você já conhece a sua certidão de nascimento com tal dia. É esse o dia. Gostou, não gostou? Não adianta. Não mudará nada. Você nasceu naquele dia, naquele mês, daquele ano. Assim também, na certidão de óbito, que você não verá, estará também uma data que você não escolheu. Dia tal, de tal ano, etc., fulano de tal morreu. Então, essa é a primeira coisa. Nosso Senhor já contou os nossos dias. E dessa verdade inicial, decorrem 2 muito importantes, que são a consequência lógica disso. Por quê? Se nossos dias estão encerrados aqui na Terra, num marco limitado, seja qual for, porque mesmo que nós, como é muito pouco provável, mesmo que nós passemos dos 100 anos, o que é muito raro, isso será limitado, depois disso virá a morte. Mas, em decorrência dessa limitação, há mais 2 limitações importantes. Primeiro, nossas graças estão contadas. Sim. Porque se as graças que nos são concedidas, sejam elas graças atuais, a graça habitual, se ocorre a gente perder por pecado mortal, se essas graças são concedidas dentro de um marco limitado, essas graças também serão limitadas. Elas estão contadas, e contadas, é claro, mais uma vez, pelo próprio Deus, e nós não sabemos.
Nós não sabemos a medida. Desconhecemos. Pronto, final. Nós podemos apelar, falar muito da misericórdia de Deus, que existe mesmo, e que é infinita, e que nos dá muitas graças, mas há um fato que não pode ser mudado. Essa concessão de graças, ela está limitada a um determinado tempo, que é exatamente o tempo das nossas vidas. E como nós não conhecemos o limite da nossa vida, também não conhecemos o limite das nossas graças. Qual será? Não sabemos. E, finalmente, em decorrência também disso, nossos pecados estão contados. Também. Ou seja, a permissão de Deus, porque Deus não quer o pecado, é claro, Deus nos dá a graça, quer nos curar, mas Ele permite o pecado respeitando nossa liberdade. Mas esta permissão tem um limite. Chega um ponto em que isso vai parar. Vai chegar um dia em que, não, agora chegou um limite. Ah, se eu vivesse mais algum tempo, eu poderia me converter. Talvez até se convertesse, quem é que sabe? Mas chegou o seu limite. Ponto final. Então, assim como Jerusalém teve 38 anos para se converter, depois do seu deicídio, depois de ter enviado a morte de nosso Senhor, assim também que enviamos a morte de nosso Senhor quando pecamos mortalmente. Nós temos o limite, mas nós não sabemos se é 38 anos, pode ser menos, pode ser mais. O fato é que ele diminui sempre, porque o tempo não para de passar. Então, esse é o risco. Nossos pecados e as graças de Deus têm um limite, e chegará um tempo em que isso será cortado. Não aconselho ninguém a ficar olhando demais notícias aqui e ali. Mas é um fato que, se olharmos algumas notícias, veremos que há muita gente que morre cedo. Muita gente que morre de acidente. Muita gente que morre porque caiu um raio. Caiu um raio lá junto da Casa Branca, nos Estados Unidos, há poucos dias. Matou 3. Um dos lugares mais protegidos do mundo, né? Mas um raio é um raio. Foi lá e caiu, matou 3. Ponto. E assim por diante. As guerras que estão estourando aqui e ali, como o mundo que está partindo, então vai aqui e ali estourando as guerras, porque é isso, seres humanos todos procurando a felicidade aqui, procurando os bens daqui, a consequência é inevitável, é a guerra. Não dá para todo mundo ser Deus, então, lá vai, guerras e mais guerras, com milhares e milhares de mortos que nós nem sabemos direito, não sabemos, e vão morrendo, sobretudo os jovens, né? Os jovens que morrem muito na guerra, porque são eles que são enviados para o combate. Então, é isso. Muitos morrem antes de ficarem velhos. Mas mesmo que fiquem velhos, esse limite chegará. E o limite também da nossa infidelidade, dos nossos pecados, também chegará. Então, essa história de Jerusalém mostra assim, dá um alerta para as nossas almas. Jerusalém ficou 38 anos depois de ter cometido este crime hediondo, ter levado à morte nosso Senhor, e continuou na sua infidelidade, querendo sempre um reino de Deus aqui na terra, uma felicidade aqui na terra, se libertar da opressão do romano e assim por diante. E acabou levando a pior, de maneira exemplar, mas só 38 anos depois. Não foi imediatamente depois. Depois da morte de nosso Senhor, é verdade, houve muitos fenômenos para alertar o pessoal, né? Mas não houve um castigo de destruir Jerusalém. Os fenômenos extraordinários foram exatamente para levar a conversão àquela gente, mas eles não se converteram. Não se converteram, pelo menos a maioria. Houve sim convertidos. Assim também, no mundo de hoje, de apostasia, uma maioria imensa está em estado aparentemente de condenação, estado de pecado. Há sempre uma minoria que é mais fiel a nosso Senhor. Então, está atento, ser fiel verdadeiramente, ser fiel
lá interiormente com uma luta muito séria contra o pecado, porque isso é o principal. A nossa vida aqui na terra se resume nisso, em dar glória a Deus, e o obstáculo a esse dar glória a Deus é principalmente o pecado, que nos separa de Deus, que nos insere nas criaturas, nos faz voltar para as criaturas e dar as costas a Deus. Então, muito cuidado com isso. Nossos dias estão contados. Nossas graças também são contadas, para evitar essa presunção, que é uma das piores coisas que podem ocorrer com o ser humano, de achar que Deus vai dar um jeito nele. Deus vai dar um jeito em nós, mas se Deus quer dar um jeito em nós, Ele quer sim, mas a primeira coisa é que nós nos esforcemos para corresponder ao jeito que Deus quer dar em nós. O jeito que Deus quer dar em nós é nos dando sua graça, mas se nós continuamente somos infiéis à graça de Deus, então qual é a tendência? É que essas graças vão aumentar? Não. Elas já têm um limite e com a nossa não correspondência, a tendência até pode ser que elas diminuam e vão acabar um dia. Então, tomemos cuidado, peçamos a Nosso Senhor que essa advertência da tragédia dos judeus de Jerusalém sirva para nós, porque a tragédia de Jerusalém pode ser a tragédia de nossas almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.